Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Finalmente calor. Quem estiver a reclamar do calor, eu vou completamente ignorar-vos. Eu aturei demasiados meses de inverno para lidar com as vossas reclamações. Lidem com a minha felicidade. Espero que, apesar de tudo e apesar do desconforto para alguns, se sintam bem. E hoje o tema da palestra que queremos estudar convosco é sobre a perfeição moral. Portanto, dando aqui continuidade àquilo que tem vindo a ser o estudo que temos vindo a fazer das leis morais, da terceira parte do Livro dos Espíritos, finalmente demos a volta. Para quem esteja a fazer as contas, foi só ano e meio. Portanto, chegámos à perfeição moral. Gostava muito que fosse verdade aquilo que eu estou a dizer, mas só chegámos do ponto de vista do estudo e não à perfeição moral em si. Sendo que fizemos aqui já um longo caminho, uma longa jornada. Foi assim uma pincelada em cada uma do conteúdo das leis que aqui estão descritas. E acho que uma das perguntas que ficou quando li o capítulo é: há tanto para falar? Porque eu comecei a ver os itens que vêm a seguir e todos eles são temas de palestra. Cada item por si. Porque se nós formos virtudes e vícios, eu, por exemplo, fui ver ao meu espólio, eu já fiz uma palestra só sobre virtudes e vícios, eu já fiz uma palestra só sobre paixões, eu já fiz uma palestra só sobre egoísmo, eu já fiz uma palestra só sobre os caracteres do homem de bem, uma palestra só sobre o conhecimento de si mesmo, e uma pessoa fica: caramba, o que é que eu falo agora? Como é que eu dou um resumo de um tema que, quando se dá uma palestra só de cada um dos itens, continua a aparecer tudo muito pela rama? Então, invertendo aqui um bocadinho o exercício, foi pensar: ok, isto é o último item daquilo que tem vindo a ser uma longa caminhada. Então, e tem sido uma longa caminhada de palestras que têm sido num tom que não é tanto aquele meu registro mais habitual, tem sido um tom um bocadinho mais académico, porque temos ido muito buscar citações muito profundas, e a abordagem foi: ok, então se calhar vamos trazer alguma leveza, para ficar assim em jeito de resumo da matéria dada. E a pergunta começa sobre o que é este conceito de perfeição moral. Porque a tendência que nós temos, e eu acabei de fazer uma graçola sobre isto e vou dar uns slides para trás, é que quando falamos em perfeição moral é quase como se estivéssemos a falar de agarrar uma nuvem. É para nós uma coisa que está muito longe. Ou sou eu que penso assim? Então, foi este o exercício e que vamos fazer um bocadinho ao longo de toda esta palestra. Então, em vez de ser assim uma coisa um bocadinho tão académica como tem sido as últimas, tão académica, salvo seja, mas tão profunda como tem sido as últimas até agora, ser uma coisinha mais. Então, vamos pegar nesta ideia de a perfeição moral é o resumo destas leis todas e tem vários itens que por si só são muito sérios. Então, se estamos a pensar que a perfeição moral é uma coisa que está muito longe, a perfeição moral é uma coisa que está muito longe, porquê? Para cada um que fica assim a reflexão, vão haver muitos trabalhos de casa. A cada um de nós, a perfeição moral está muito longe, porquê? Então eu fui buscar uma ferramenta que me é muito familiar da minha profissão, que é um termómetro. Um termómetro de satisfação. E perguntar: se eu tivesse que fazer a
vossos níveis de perfeição moral hoje? Como é que estão os vossos níveis? Eu vou trocar porque perfeição moral é assim o termo. Como é que estão os vossos níveis de bondade hoje? Assim, de menos satisfeito a mais satisfeito. Já não vou perguntar de bateria social, porque se a vossa tiver como a minha, está no vermelho. Está muito no vermelho. E ainda só é sexta-feira. E se nós fizermos este tipo de avaliação, cada um de nós podemos fazer esta avaliação todos os dias. E todos os dias vamos ter uma temperatura, um número ou uma carinha diferente. Estas coisas geralmente são feitas à prova da acessibilidade, portanto, a pensar nos daltónicos, eu sei que alguns entre o vermelho e o verde só estão a ver cinzento. Não sei se há daltónicos na sala, mas ou pelo número ou pela carinha conseguem orientar-se aqui. Aliás, se nós fôssemos mais longe, de hora a hora. Porque o nosso nível de perfeição moral está a ser testado ao segundo. Entre digo ou não digo, falo ou não falo, vou ou não vou, sento ou não sento, como ou não como, bebo ou não bebo. Resisto a este convite para ir para a festa ou vou à festa? Este tipo de decisões estão a acontecer, às vezes, na nossa vida ao minuto. Então, se nós fôssemos aqui andar a regular isto, é difícil termos, numa escala de 0 a 10, avaliarmos a nossa perfeição moral. Vamos voltar a esta imagem, não é esta exatamente, mas é este conceito no final. O que é que... Ok, então a perfeição moral não é um 10, não somos sempre nota 10. Então a gente já lá vai. Então, o que é a perfeição moral? A perfeição moral é só exercer as outras 11 leis que nós vimos perfeitamente. Adorei as vossas caras de pânico. Não é verdade. O livro dos Espíritos é-nos muito doce nesse tópico. Porque a perfeição moral não é a ausência de falhas. A perfeição moral é o esforço contínuo de melhoria. Perfeito, perfeitinho, perfeitinho, há um. Os outros ainda andam ali naquela escala. Ai, mas Jesus não é perfeito. Se calhar Jesus está ali entre o 9,5 e o 10 todo dia. Talvez a escala dele já tenha ali uns números diferentes. Porque perfeito só há um. Então, o que é a perfeição moral? É um esforço contínuo por melhorarmos. Um esforço contínuo para mantermos aquela carinha mais feliz e mais leve. É ter uma felicidade de mãos dadas, e isto é principalmente a verdade na questão 920 deste item, é ter a felicidade completamente inseparável da bondade. O que é que isto quer dizer? A felicidade ser inseparável da bondade. Eu
consigo ficar feliz com muitas coisas que só me fazem feliz a mim. Vou ao mais clássico dos exemplos que vocês já estão habituados a ouvir. Aquele pote maravilhoso de bolachas só me vai fazer feliz a mim. Se eu comer o pacote todo das bolachas, é só a minha felicidade. Bem, depois a dor de barriga, a largura da anca, isso são depois para discutir. Mas é uma felicidade bruta. Só me está a satisfazer a mim. Agora, quando eu consigo repartir as bolachas com os meus amigos, eu tenho felicidades de várias camadas. Porque eu deixo de ter fome e os meus amigos deixam de ter fome. Quer dizer, a fome não se alimenta com bolachas, mas já sabem que eu vou sempre pelo exemplo guloso, os nutricionistas que me perdoem. Então, em vez de ser só eu a deixar de ter fome, já somos um conjunto de pessoas que deixam de ter fome. E se eu estou a compartilhar as minhas bolachas, significa que eu estou num momento de atividade social. Portanto, possivelmente estamos a conversar, estamos a rir, estamos a perguntar como é que foi o nosso dia, o que é que nós fizemos. Então já é uma felicidade um bocadinho diferente. Já nem é sobre as bolachas. As bolachas passam a ser um preceito para. E aquela felicidade, quando eu vejo alguém que não come uma bolacha há muito tempo, e eu digo, bem, caramba, eu hoje se calhar não preciso comer uma bolacha. E dou a minha bolacha à outra pessoa. E a felicidade da outra pessoa deixa-me mais feliz do que se eu própria tivesse comido a bolacha. Então, a perfeição moral fala deste tipo de felicidades. Não daquela felicidade egoísta que todos nós temos. Quando comemos uma coisa boa, quando compramos uma coisa nova, quando nos remodelamos, quando nos arranjamos, todos nós temos estas felicidades rápidas, materiais e imediatas. Agora, se toda a nossa existência for à volta dessa felicidade, não é uma felicidade perto da perfeição moral. Porque é uma felicidade que está completamente separada do que é bondade. E depois, a perfeição moral está intimamente ligada àquilo que nós já estudámos muito lá atrás, estudámos na questão 634, que é fazer aos outros o que queremos que nos façam. Porque a partir do momento que temos isto como regra, naquelas decisões que eu falava há pouco, do como não como, faço, não faço, digo, não digo, é pensar, se eu ouvisse aquilo, como é que eu me sentia? Se fizessem isto comigo, como é que eu me sentia? Então é uma regra muito mais fácil de balizar. Na questão 886, ainda antes deste capítulo, diz que a perfeição moral consiste em praticar a lei de amor e de caridade na sua maior pureza, que foi aquilo que nós estudámos na palestra anterior. Então, como é que nós sabemos que já estamos a andar naquela escalazinha da perfeição moral? Na questão 918, Kardec perguntou por que indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus
e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Parece simples e parece complicado simultaneamente. E é simples e complicado simultaneamente. Todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus. Exemplo simples. Já comi 2 bolos hoje. Tenho um terceiro bolo a olhar para mim. Piscar-me o olho. O que vos aconteceu? Às vezes, os bolos às vezes piscam os olhos. Tenho um terceiro bolo a piscar-me o olho. Em que é que a minha conversa com bolos tem a ver com a prática da lei de Deus? O corpicho que cada um tem foi presente de quem? De Deus. Se o terceiro bolo é pura gula, vai destruir mais o meu corpo do que aquilo que o vai nutrir. Não quer dizer que a gente não coma bolos. Mas o terceiro bolo vai fazer o quê? Vai destruir mais o nosso corpo, que foi presente de Deus, do que aquilo que o vai nutrir. Então, às vezes, nestas pequenas corrupçõezinhas que nós fazemos connosco próprios, nós estamos a transgredir a lei de Deus. Daí ser fácil e ser difícil simultaneamente. E é isso que leva ao item seguinte, que é sobre as virtudes e os vícios. E na questão 918, Kardec perguntou qual é a mais meritória de todas as virtudes. Que é, no fundo, Kardec a arregaçar as mangas e a perguntar: se nós só pudéssemos exercitar uma virtude, qual é a maior delas todas? E os espíritos aqui discuseram-se muito bem, que é, todas as virtudes têm o seu mérito. Todas. Porque todas são sinal de progresso. Há virtudes, todas as vezes, que há resistência voluntária à tentação das más tendências. Sejam quais forem as más tendências de cada um. Não está aqui uma lista de vícios. Resistir ao álcool, resistir ao tabaco, resistir à fofoca. Não, não. Há as más tendências. Sejam elas quais forem. Todavia, a sublimação da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do bem ao próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. E já vimos também da palestra anterior que para haver caridade é preciso haver amor e justiça. Agora, a parte do sacrifício do interesse pessoal em favor do bem do próximo, fico tão feliz que vocês estejam adiantados nessa parte da matéria, porque eu acho que ainda não estou muito. É complicado. Eu gosto da minha sardinha bem assada, puxo-lhe a brasa. Se a vossa ficar mal assada, temos pena. Portanto, ainda bem que vocês vão à frente, porque eu nesta parte não vou muito. É muito complicado.
Então, ok, a mais meritória é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. Então os espíritos não fizeram aqui uma lista, não disseram, não, a paciência é a maior. A calma é a maior. Não fizeram uma lista de virtudes. Eles disseram qualquer uma, desde que, no fundo, haja uma caridade desinteressada. Há depois, se vocês quiserem, quase que uma correspondência entre alguns vícios e algumas virtudes. Servindo aqui como um antídoto. Para a inveja, a resignação. É muito difícil. Eu estou a começar baixo para cima por razões óbvias. É muito difícil. Eu não sei se vocês já se apanharam a sentir inveja a sério de alguém. Admitirem para vocês próprios que já sentiram inveja. Eu já. Não é uma sensação bonita descobrirmos que não somos boas pessoas. Lamento. Mas fico feliz que vocês sejam. E vou confessar-vos o meu pecado. Sabem do que é que eu tive inveja um dia destes? E uma mãe e uma filha de mãos dadas na rua. Que é uma coisa que eu não posso fazer mais nesta encarnação com a minha mãe. Eu sou espírita. Tenho conhecimento que a vida prossegue. Tenho conhecimento que a minha vida e a situação da minha mãe nunca vão permanecer assim. Ou seja, um dia vão mudar. E sabem o que é que eu tive? Inveja. Porque eu não posso agarrar na mão da minha mãe neste momento e a dar um passeio. E tive inveja porque queria que aquela filha, aquela mãe fosse eu e a minha mãe. Mas inveja de corar e ficar vermelha. Inveja de me doer a barriga. Estavam à espera que eu dissesse um carrão. E o que é que eu tive? Tive que me resignar. Esta é a minha encarnação. Nesta não dá mais. Agora, não é tão bom ser-se espírita e saber. Isto não vai ser assim para sempre. É difícil. Uma pessoa fica triste, fica. Chora um bocadinho, porque o creme hidratante à carne não se pode estragar a maquilhagem. Chora. Mas depois a gente respira fundo e diz: isto não vai ser sempre assim. Isto vai passar. Não vai ser nesta encarnação. O mesmo com a sensualidade. Como é que é possível que eu tenha cabelos brancos? Eu tenho 17 anos. Juro-vos que tenho. Mais impostos, selo, pagamentos por conta. Como é que eu tenho cabelos brancos? É atuar aqui na parte da sensualidade. Eu ainda ontem tinha 17 anos. Eu não sei se vos acontece, mas eu estou numa fase da vida absolutamente incrível. Que é acordar e descobrir qual é a dor do dia.
não têm isso, eu tenho. Tipo, o que é que me dói hoje? Hoje eu descobri uma dor nova, todos os dias eu descubro uma nova. Não era maravilhoso quando eu tinha 17 anos? Uma destas manhãs, aqui há pouco tempo, já falei aqui, eu tenho uma cadela, a Canela, e eu de manhã não sou de muitas conversas, eu não acordo propriamente assim muito bem disposta. Então acordo, troquei o pijama, ainda meio desgrenhada e tal, vim trazer a cadela cá em baixo, a cadela deu para o seu passeiozinho e tal. Portanto, eu levantei-me, fui à casa de banho, troquei de roupa, desci com a cadela, demos o passeio, vinhamos nós a subir o elevador e eu olho, senhores, uma tragédia. A marca da almofada ainda estava na minha bochecha. Deve-se ter passado aqui meia hora e eu continuava com a marca da almofada na bochecha. Eu encontrei vizinhos. Eu disse bom dia às pessoas com a marca da almofada. Dói. Eu ontem tinha 17 anos. E agora tenho que lidar com isso. Com o quê? Com desapego. Tipo, olha que bem. A belezura e a formosura dos 17 já foram. Mas eu também já não faço as estupidezes que fazia aos 17. Tenho outras coisas que não tinha aos 17. Em troca, algumas das minhas virtudes físicas foram embora. Mas algumas virtudes morais vieram para compensar a tristeza. E o mesmo vão com as restantes. O que custa, pessoal, é admitir que nós estamos em todas daquele lado. Que nós não somos tão boas pessoas quanto julgamos. Às vezes nas mais pequeninas coisas. Às vezes a gente fala em vícios, está à espera dos grandes. Metanfetaminas, heroína, tabaco. A gente, quando fala em vícios, está à espera assim dos escabrosos. Mas às vezes os mais escabrosos não são aqueles que se fala publicamente, são estes do dia-a-dia, que nos azedam e que nos impedem de andar para a frente. Bem, eu estou a ver o número de slides que tenho e a quantidade de tempo que ainda tenho. Pronto, isto está a correr bem hoje. Paixões. Já adianta esta pergunta. Já adiantei esta pergunta. Para nós trabalharmos as paixões, que nada mais são consequências dos nossos vícios, porque as paixões acabam por ser hábitos repetidos que nós temos na sequência dos nossos vícios, é perguntarmos quantas vezes nós fazemos algo que a nossa consciência desaprova. E é aquilo que na questão 907 Kardec pergunta: como o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? E os espíritos dizem: não. A paixão está no excesso unido à vontade. No excesso unido à vontade. Também não é um bolo, também são os três. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes realizações. É o abuso que se faz das paixões que causam mal. Então, há uma frase que nós dizemos muito, que é: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é? Não há nada que seja proibido. E as paixões são necessárias, porque é que a comida nos... A maior parte de nós, salvo algumas exceções, nos sabe tão bem.
Porque se nós não comermos, o corpo morre. O problema não é comer. O problema não é dormir. E por aí vamos. O problema não é um copo de vinho, é as 3 garrafas. E na 909, Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer as suas más inclinações pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com poucos esforços. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos de vocês fazem esforços para vencer as suas más tendências? Vou deixar este em quarto. Seguinte. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? E respondem os espíritos: se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em seu auxílio, pois é essa a missão deles. É para isso que eles cá estão. Não é para dar o número de Euromilhões. Porque se me desse uma inspiração de como é que eu vou resolver este problema. Eles estão para nos ajudar justamente a vencer as más tendências. É o trabalho deles. Então nós podemos ver que há aqui uma certa ligação entre 3 coisas. Que é as paixões, o livre-arbítrio e a consciência moral. As paixões é uma análise de cada um. O que é que nos prende? O que é que nos move? Enquanto paixões, todos nós temos assim, uns é mais para a comida, outros é mais para a fofoca, cada um tem as suas. Depois temos uma coisa, como lemos nas questões anteriores, que é o livre-arbítrio, que é a vontade. Faço ou não faço? E depois o quanto isso nos pesa. O quanto isso se torna consciente do eu fiz isto, sou-me bem, mas isto não me faz bem, nem a mim, se calhar nem aos outros. Então temos aqui 3 coisas que andam... Aqui já fui adiantando o trabalho do que tenho aqui explicado. Então são estes 3 tópicos que têm que andar juntos. Ok, entendermos as paixões, não as negá-las. É muito difícil ao nosso orgulho admitir que não somos boas pessoas. Lamento informar. Eu. Não estou a falar de vocês. É muito difícil. Porque isso implica uma coisa chamada amor próprio. Mas se não viermos e admitirmos as nossas paixões, nós depois não conseguimos trabalhar o restante passo. Então, vamos ao terceiro tópico, que é a questão do egoísmo. Ora, porquê que Kardec acabámos de sair de um item chamado de 2 itens, um é virtudes e vícios e outro sobre as paixões. Porquê que ele dedicou um só ao egoísmo? Porquê que não tem aqui a preguiça? Porquê que não tem aqui a luxúria? Ou a gula? Porquê que é um tópico só sobre o egoísmo? Porque ele perguntou na 913, de entre os vícios, qual é que podemos considerar como o mais radical, ou seja, o pior deles todos. Só que aqui os espíritos já não foram não deixaram tanto espaço para interpretações. Enquanto as virtudes, a gente pode desenvolver qualquer uma, desde que tenha a caridade por fundo, os vícios é uma coisa um bocadinho mais clara.
é que o pior de todos é o egoísmo. O egoísmo está sempre na base de todos os outros. Daí deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e vocês verão que no fundo de tudo há egoísmo. Então nós vamos à gula. Eu quero comer este e o outro mundo. Caramba, mas eu não penso em mais ninguém à minha volta. Tudo no meu prato e o prato dos outros não estou pouco preocupado. Isso é o que é egoísmo. Eu vou ter todos os namorados do mundo. As outras pessoas não podem ter namorados? Como é que as outras pessoas se vão sentir? E por aí vamos. Ou seja, é uma questão, a base de todos, e a resposta é muito mais longa, e eu convido-vos a fazer esse estudo, é o egoísmo. Então, se o egoísmo está na raiz de todos os vícios e de todos os males, quais são os caracteres do homem de bem? Quais são as características do homem de bem? Quais são as características, e aqui do homem, de um modo geral, eu devia ter posto com H maiúsculo, quais são as características que nos levam à perfeição moral? E aqui há uma série de exercícios, que é, se lerem todas as questões que estão no capítulo, é de perguntarmos a nós próprios se não transgredimos nenhuma das leis aqui faladas, se não fizemos o mal a ninguém, se fizemos todo o bem que podíamos, se ninguém tem motivos para se queixar de nós. Eu falho neste com alguma regularidade, dizer aos meus colegas de trabalho que eu tenho um certo mau feitio. E se fizermos aos outros tudo aquilo que desejaríamos que nos fizessem? Se nós respondermos a isto todos os dias, temos todas as características para sermos uma pessoa de bem. Porque a questão é que quando nós começamos a questionar-nos a nós próprios e damos respostas honestas a nós próprios, nós começamos a sentir uma outra coisa que nunca foi falada aqui em momento nenhum, que é a vergonha. Eu fiz isto. Mas nós só temos vergonha porque já temos consciência. Porque há quem ande por aí na rua e tenha muito pouca vergonha porque ainda não teve contacto com isto. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica os seus interesses à justiça. Portanto, estamos a lembrar-nos: caridade, amor, justiça, outra vez, aqui os três juntos. É uma pessoa bondosa, humanitária, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Que é uma coisa que a gente vê muito nas notícias, que é mandar pessoas para os países delas. Portanto, nós vemos muita caridade por aí, muita benevolência por aí, e por aí vamos. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, ou seja, se ao homem de bem Deus permitiu que tivesse poder e riqueza, considere essas coisas um depósito, que é o que nós vemos também muito frequentemente. De lhe cumprir usar para o bem, delas não se envaidece por saber que Deus lhes deu, mas também lhes pode retirar. Num segundo. Eu, quando vi as imagens da tempestade Christine,
e eu tenho muitos amigos na zona de Leiria, foi pensar que num dia aquelas pessoas tinham exatamente tudo o que nós tínhamos agora e no outro dia nem a torneira para rolar, quanto mais terem água. Num segundo. Portanto, o nosso poder, a nossa ideia de poder, quando está associada à riqueza, vale muito pouco. Porque eu tenho um corpo muito forte e muito viçoso, vem uma doença de uma hora para a outra. Doenças raras, coisas galopantes, de uma hora para a outra. Então, quando as pessoas estão sobre a dependência destas pessoas com mais poder, há ainda mais responsabilidade, porque quem tem mais poder acaba por ter pessoas sobre a sua dependência. E que quando se tem alguém sobre a nossa dependência, devemos tratar as pessoas com bondade e complacência. E usarmos da nossa autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Há aqui outro tipo de poder que eu também vejo e queria deixar a nota, que é o poder da juventude. Eu adoro como a sociedade atual trata quem já vai mais à frente na caminhada. Porque parece que quem é jovem está a pensar morrer jovem. Esqueceu-se que vai ficar velho. O nosso Sistema Nacional de Saúde não quer gastar dinheiro com quem é velho, porque não vale a pena. Vai morrer e vai. Porque é que vamos gastar dinheiro com o velho? As histórias nos lares de idosos, como sabemos, há pessoas muito boas, há pessoas que se esqueceram que também elas vão envelhecer. Então, tudo aquilo que nos dê a sensação de poder, é melhor pensarmos duas vezes, porque são coisas que passam assim entre os dedos muito rápido. E esta mensagem era mais para os jovens. Eu não sei se vocês estão a pensar em morrer jovens, se não estão, amigos, bem-vindos. A velhice está à vossa espera. O homem de bem também é indulgente com as fraquezas alheias. Porquê? Porque está consciente dos próprios vícios e das próprias paixões. Sabe que precisa também ele de indulgência. E foi aqui, citamos as palavras de Jesus: atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo, escusado será dizer, não é? Mas não é vingativo no sentido de eu não vou fazer nada porque Deus há de resolver na próxima encarnação. Isso continua a ser vingativo. Estamos à espera que Deus suje as mãos. Não vingativo é só ter pena, tipo, olha, vais-te meter num muito trabalho. Então, para fecharmos a nossa palestra, antes que vocês morram de calor e de tédio, vamos tentar aqui resumir o último tema, que é o conhecimento de si mesmo. Que acho que já deu para ir adiantando, que exige aqui alguma coragem, porque vamos ter que enfrentar algumas partes de nós que são um bocadinho pantanosas, tem ali um lodo. Se calhar vamos ter que pôr umas luvas, porque vamos sujar as mãos. Então, conhecimento de si mesmo. Esta é uma das mais citadas nas palestras espíritas, que é a questão 919, em que Kardec pergunta: qual é a maneira prática e mais eficaz
para nos melhorarmos nesta vida e resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece a ti mesmo. Só que esta questão tem uma linha, que é a linha A, em que Kardec pergunta: nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em conhecermos a nós mesmos. Qual é o meio de chegar a isso? Porquê que o mais difícil é conhecermos a nós mesmos? Porque nós a nós mesmos somos muito queridos. Eu não sou assim tão mal, eu fiz isto porque... Também fizeram isto, foi só uma reação. Porque quando eu era miúdo, o meu pai, o meu tio, o meu avô fez isto comigo. E nós vamos passando a mãozinha no pelo a nós próprios. Olha que fofuchos. Então, é por isso que é muito difícil conhecermos a nós próprios. Então, Kardec perguntou qual é o meio de chegar a isso e tentámos aqui resumir um caminho prático para a perfeição moral e para o conhecimento a si mesmo, que é a resposta à 919. Então, 4 ações fundamentais para isso. Este autoconhecimento naquelas perguntas que fizemos anteriormente, de todos os dias questionarmos a nossa consciência, se fizemos todo o bem que podíamos, se não desagradámos a ninguém, se ninguém tem queixa de nós, se não falhámos com ninguém. E depois de fazer esse levantamento mais prático, pensarmos: como é que eu corrijo isto? Como é que para a próxima eu não volto a fazer esta asneira? E isso exige aqui outra coisa, que é uma vigilância constante, que é aquilo que nós chamamos de orai e vigiai. Porquê o orai? A vigilância é fácil de entender, examinar os pensamentos, as palavras e as ações que nós tivemos e que nós estamos a ter. Ou seja, colocados na mesma situação, estarmos atentos. Estou outra vez naquela situação que eu fiz uma coisa que não gostava. Agora como é que eu reajo? Agora já tenho armas. Agora já me preparei. E o orai é justamente para estarmos ligados com o plano superior da vida, para nos ajudarmos a estar atentos. Eu sei que é difícil. Eu muitas vezes falo antes de pensar e às vezes surpreendo-me a mim mesma. Nem eu acredito que disse o disparate que disse. Surpresa para todos. O que é um perigo para quem dá palestras públicas. Mas é o quê? Então, esta vigilância constante. Primeiro eu conhecer. Ok, eu tenho estes vícios, estas paixões, nestas circunstâncias. Quando eu volto a ser colocado na mesma circunstância, estar atento. Ok, estou nesta circunstância outra vez. Então, 3 maravilhosas bolas de Berlim olhar para mim e piscar um olho. Catarina. E eu lembrar-me da dor de barriga que tive da outra vez. O terceiro item é uma prática constante da caridade. E não no gesto, mas na intenção. Porque a esmola fria é muito fácil de dar. Aliás, hoje em dia até há uma coisa maravilhosa, que é a gente faz as doações às instituições. É tudo por transferência bancária. A gente nem tem que lhes olhar para a cara. Mas podemos ir para o café.
eu dei 1% do meu IRS ao Unicef. Está fácil, mas quando vem a criança ranhosa no meio da rua pedir atenção, é um chega para lá. Porque o tirar o lencinho da carteira e assoar o reino da criança, Deus me livre, que nojo. Mas criticar que a criança está ranhosa, nós estamos lá. E às vezes a caridade está nestes pequenos assoar de nariz, o limpar de nariz do outro. Do ouvir o outro. Do olhar na cara do outro. Eu passo por absurdos de trabalhar num escritório, ter um colega àquela distância de mim e para falar comigo manda-me uma mensagem no computador. Eu sou obrigada a ir ao escritório. Eu deixo a minha cadela e as minhas gatas sozinhas. Eu tenho que trocar de roupa, de me pentear e de colocar maquilhagem, porque eu já não vou com idade de sair de casa sem maquilhagem na cara. Porque as pessoas dizem-me que eu estou doente. Eu tenho que ir de metro eu tenho que ir de carro até ao metro. Eu tenho que entrar num metro que parece uma lata de sardinha. Vou eu, uma mochila, a marmita e o saco do desporto. Estão 28 graus e eu estou debaixo de um ar-condicionado de 18. Eu dava tudo para estar em casa. E aquela criatura, em vez de se levantar, dizer, olha, desculpa, tens menos mãos, manda-me uma mensagem pelo computador. Eu saí de casa para quê, ser humano? Para quê? Para que ser humano? Perseverança, porque o progresso é lento. Um dia saberemos falar uns com os outros. Mas toda a encarnação oferece oportunidades. Por isso é importante não desanimar. Eu reconheci um vício. Eu estava vigilante. A minha língua é mais rápida do que a minha cabeça. Falhei outra vez. Vai haver outra tentativa. Vai haver outra oportunidade. Vai haver outra oportunidade. Até que vai haver um dia em que, em vez de olhar para o meu colega e ter pensamentos sobre a profissão, a atividade profissional da mãe dele, quem já tenha lá chegado, eu vou pensar, coitado, é só tímido. Coitado, eu tenho uma cara mal-humorada, ele deve sentir-se constrangido em vir falar comigo. Eu sério, tenho um ar terrível. Tenho mesmo uma cara de chupa-limão, é terrível. Em vez de pensar, sim, que é a vontade que dá, não é? Devagarinho a gente vai lá. Perseverança. Então, aqui eu vou pular e vou terminar aqui, que é a perfeição não é um sítio onde se chega. É um horizonte. A perfeição não é um sítio que se agarra. É um sítio para onde se vai. Então, implica atividade, pensarmos em todas as leis que estudámos até aqui. Implica
reconhecermos que temos dificuldades em pôr algumas delas em prática e recalcular rotas de onde é que nós viramos o nosso barquinho para chegar a este horizonte. Eu peço desculpa pelo tempo, porque eu passei 5 minutos. Espero não ter matado ninguém de pé. Mas era a palestra que tínhamos para hoje. Se houver alguma questão no final, estejam à vontade. Então vou pedir para respirar fundo. Eu estou-me a sentir muito mal a servir-me de água e a saber que vocês estão aí, muito possivelmente com sede. Mas já está ali à espera a água fluidificada, não é? Então, vamos respirar fundo, pensar em Jesus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, agradecer aos benfeitores espirituais desta casa, que nos auxiliam e nos amparam, apesar de todas as nossas dificuldades. Lembrar todos aqueles que lá fora nunca ouviram falar de Jesus, todos aqueles que se afastam de todas estas leis que nós aqui estudamos, de todos aqueles que estão entregues aos mais diversos vícios, de todos aqueles que perderam a coragem para enfrentar as dificuldades da vida, nos orfanatos, nos lares, nas prisões, nos hospitais, nos sítios mais longínquos onde há dor e sofrimento. Que Jesus e os bons espíritos possam auxiliar todos aqueles que aí se encontram. Àqueles que na loucura e no desespero retiraram a própria vida e se encontram agora na dor e no susto da vida continuar. Que Maria e todos os seus colaboradores possam auxiliar os amigos que se esqueceram das palavras de Jesus. E se assim formos merecedores, que possamos também nós ser abençoados nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho. Que Jesus possa trazer o bálsamo às nossas dores, iluminar os nossos caminhos e que ao longo de mais uma semana possamos ser uma pequena, mas consistente chama acesa da palavra e do Evangelho nos nossos corações e daqueles que nos rodeiam. Que assim seja.